Estamos de volta com a programação da TV Paranaíba. Depois do Política Cruzada, agora nós vamos acompanhar os trabalhos na Câmara dos Deputados com o nosso plantão do impeachment. Então, até 11 horas da manhã, eu vou fazer companhia para você com toda a equipe de jornalismo aqui da TV Paranaíba. E para este plantão, o início desse plantão, nós estamos recebendo o prefeito Gilmar Machado. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia. Nós vamos conversar sobre o ponto de vista dele, prefeito, que já foi deputado federal por 4 mandatos, já foi líder do governo, já foi vice-líder do governo. Ele vem trazer a visão dele também sobre o impeachment. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir aqui para que coloque para a gente a tela do Estadão, que faz a contagem do placar do impeachment. Nós mostramos já no Política Cruzada um pouco mais cedo o placar da Folha de São Paulo. E agora nós estamos com o placar, então, do Estadão. Aqui nós temos contagem do Estadão, 350 votos a favor do impeachment, nós temos 9 indecisos, 19 que não quiseram responder, possíveis 2 ausências e 133 deputados contra o impeachment. E eu já vou direto ao senhor. Qual a análise que o senhor faz desse cenário? Era o esperado pelo governo? Primeiro, nós estamos aí vivendo um processo, né, que não termina hoje. Esse é um processo ainda longo, que nós estaremos realmente vivenciando, já que é um impeachment atípico. Ele não é caracterizado por corrupção da presidenta. A presidenta Dilma não está sendo acusada em hipótese nenhuma, em que roubou, que desviou qualquer recurso. Esse é um impeachment que trata de orçamento, que estão tentando implantar um parlamentarismo num presidencialismo. Então, esse processo ainda vai se estender. O que nós temos agora é um presidente, tipicamente Eduardo Cunha, corrupto, já provado, com processo aberto, e que usa o cargo para manipular um processo. E ele realmente, por vingança da presidenta Dilma, porque o PT não quis apoiar ele, as suas manobras na comissão de ética contra o seu processo, então, por vingança, abriu um processo contra a presidente. Nós entendemos que se criou um clima na sociedade de que o impeachment era por corrupção. E hoje está claro que não é. Então nós temos ainda, esses números são colocados, mas esse processo vai mudando. O deputado Valdir Maranhão, por exemplo, do Maranhão, que era dado, e a vice-presidente do Eduardo Cunha, que era dado realmente como voto certo no impeachment, há 2 dias mudou e está trazendo outros parlamentares. Por quê? Porque ele pertence a um estado, o Maranhão, onde o voto não é pela questão do debate em si, mas é feito por disputas regionais. O grupo do Sarney está de um lado, ele vai estar de outro. O Sarney está do lado do impeachment. Do impeachment, e então ele que estava a favor, achava que o Sarney ia ficar do outro lado, ele mudou. E ao mudar, isso acontece em várias regiões. Mudanças assim, porque você é a favor, eu vou ficar contra, porque eu sou contra. Isso ainda vai acontecer, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, eu pessoalmente entendo que vai ser um dia realmente longo, vai ser um debate firme, duro, e a sociedade está cada dia mais claro. Hoje, retirar a presidenta Dilma não é mudar o processo da corrupção no Brasil, não é combater a corrupção, é simplesmente colocar Temer de presidente e Eduardo Cunha como vice. Eu, pessoalmente, espero que esse cenário não venha a acontecer. Deixa eu só insistir nessa pergunta, senhor. Então, mudar de lado, assim, porque você é contra, eu vou ficar a favor. Ou então, porque você é a favor, eu vou ficar contra. Não é muito mais uma questão pessoal do que necessariamente uma preocupação com existir ou não razão para o impeachment? Mas hoje a maioria dos parlamentares não estão discutindo as razões do impeachment. Tanto é que, qual é a razão do impeachment? O que está sendo colocado? É a questão orçamentária. Orçamento, no meu caso, por exemplo, todos nós governantes, nós temos um orçamento que é feito com característica anual, só que eu tenho que mandar a cada 2 meses um balanço para a Câmara acompanha os dados. Só que eu faço uma média ao longo do ano. Por exemplo, eu gasto 50 milhões para manter a limpeza da cidade de Uberlândia. Então isso dá a média de quê? 4 milhões e meio por mês. Só que nesses meses agora, de janeiro a abril, por causa da chuva, por causa do mato e tal, eu tenho um gasto muito maior. Então, eu estou fazendo uma coisa equivocada? Não, eu tenho que tirar recursos de outras áreas para colocar nessa média. Só que quando chega agora o mês de maio, junho, julho e agosto, eu não gasto 4,5, eu gasto 1. E aí eu faço a compensação. Então, o orçamento tem que ser visto ao final do ano. E foi exatamente isso que aconteceu com a presidenta Dilma. Só que esse debate não está sendo feito. Está sendo feito, tira o governo ou mantém o governo. Esse debate, então, os parlamentares não estão discutindo o conteúdo. Quando chegar no Senado, terá que se discutir o conteúdo, e foi exatamente isso que o Supremo determinou.
não se pode colocar outro tema a não ser aquilo que foi colocado. Então a população está, com o tempo, ela está entendendo o jogo. Então nós temos hoje um movimento muito mais para tentar tirar, por exemplo, por causa da situação econômica, só que isso, em outros momentos, e eu vivi isso, em outros momentos, a inflação era 80% ao mês, e nem por isso tiraram o presidente Sarney. Então isso não se justifica. Então isso está começando a ficar cada vez mais claro para a população. Então é por isso que eu digo que esse é o momento, que todos nós temos que ter calma, e eu espero hoje que todo mundo faça as suas manifestações com tranquilidade, sem ódio, sem agressão, porque todos nós somos brasileiros e precisamos nos reorganizar para que a gente possa realmente enfrentar esse momento, que em anos anteriores foram muito mais difíceis, e eu sou de uma época que eu assisti saque em supermercado, porque o povo passava fome. Hoje, com os programas desenvolvidos pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, isso não acontece mais. Vamos dando uma olhada aqui no panorama de Minas Gerais e principalmente no nosso panorama aqui, vamos analisar os votos dos deputados aqui de Uberlândia. O senhor esperava que o Wellington Prado fosse se posicionar a favor do impeachment? Claro, o Wellington nunca foi petista, ele usou o PT enquanto interessava a ele para poder fazer carreira, mas ele nunca teve realmente a ideologia do Partido dos Trabalhadores, nunca teve a ideologia realmente de pensar na população mais pobre e nunca teve exatamente o compromisso com a maioria das pessoas. Então, para mim não foi surpresa nenhuma, eu pessoalmente que convivi com ele, disputei com ele dentro do PT, sempre soube que ele é um carreirista. E ele foi o único deputado do PT que votou em Eduardo Cunha. E a gente sabe por que votou, não é pela ideologia, é porque tinha outras coisas e isso realmente apenas foi o início da saída dele do PT, porque ele já estava vendo que a situação é difícil e nos momentos bons e difíceis eu sou petista e continuo trabalhando. Vamos falar então da bancada do PP em Minas Gerais. Nós temos aqui colocados 5 votos a favor. Nós temos Dimas Fabiano, Frank Lima, Luiz Fernando, Renzo Braz e Odelmo Leão. Esses 5 a favor. Voto do Odelmo Leão, o senhor já esperava que fosse esse? A maioria deles eu já esperava. Eu particularmente convivi com alguns deles, alguns foram os meus colegas como deputado estadual. E 3 deles estão respondendo processo na Lava Jato. Então eu realmente não poderia esperar uma posição diferente, porque eles acreditam que votando no impeachment o Michel Temer vai fazer, e todo mundo já está vendo, o Sérgio Moro já está assumindo, porque eles estão numa operação para tentar abafar. É isso que eles estão vendendo para alguns parlamentares que estão condenados, são mais de 50 que vão votar na presidente Dilma combatendo a corrupção, na verdade para se livrar da possível punição. Vamos à bancada do PSB. Nós temos aqui 2 deputados, os 2 a favor. O Júlio Delgado, que é conhecido, se não me engano, amigo do senhor conhece há muito tempo, e o Tenente Lúcio, que é da base do senhor. Até outro dia, eu acredito que o senhor esperava que ele votasse contra o impeachment. Esse posicionamento dele surpreendeu o senhor? Eu pessoalmente entendo, o Júlio Delgado é um grande quadro, filho de um ex-deputado maravilhoso, Tarcísio Delgado. Eu tenho certeza, se votar realmente a favor do impeachment, vai votar realmente a contragosto, e eu tenho certeza que eles não vão defender exatamente a chapa Temer-Eduardo Cunha. Eu tenho certeza que o PSB, não só o Tenente Lúcio, mas o Júlio Delgado, mas o PSB como um todo, vai ter realmente um problema. Eu tenho certeza que a base deles não vão permitir que eles realmente venham compor um governo Temer-Eduardo Cunha. Tenente Lúcio em específico, surpreendeu o senhor? Ele está na base, ele continua aliado do senhor? Não, eu pessoalmente espero realmente que ele avalie ainda até a hora da votação. A sua base aqui, Uberlândia, eu tenho certeza que também está incomodada, porque eles todos sabem que a presidenta Dilma não cometeu nenhuma irregularidade e que realmente não tem combate à corrupção, tem apenas tentar tirar um governo. E eu espero e vou continuar debatendo com eles e disputando, evidentemente, com eles esse processo. Como é que o senhor vai se comportar? Só para a gente poder encerrar, como vai ser o dia do prefeito Gilmar Machado? O senhor tende a participar das manifestações que teremos aqui em Uberlândia hoje à tarde? A manifestação a favor da presidente Dilma? O senhor pretende ir a Brasília? Não, eu vou permanecer em Uberlândia, porque eu sou professor de escola dominical, vou estar de manhã na igreja, à noite é a mesma coisa, e à tarde participarei na Praça Sérgio Pacheco, de uma manifestação pela democracia. Tá certo, obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Eu que agradeço. O plantão do impeachment continua, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui na TV Paranaíba, são 9h43, de volta com o plantão do impeachment ao vivo. Hoje,
Todo o país vive um dia histórico. Os deputados começam a votar às 2 da tarde o processo que pede a saída da presidente Dilma. São necessários 342 votos para que o processo siga para ser analisado pelo Senado. A oposição já conta com uma vitória e o governo está atrás dos indecisos. Acompanhe. Os repórteres acompanham tudo o que acontece aqui na nossa região e também em Brasília. E é para lá que nós vamos, ao vivo, conversar com Danilo Caixeta. Bom dia, Caixeta. Como é que está a movimentação agora? Você já está no famoso Salão Verde da Câmara dos Deputados? Isso mesmo, Rick. Bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara. Esse espaço aqui, Rick, é um espaço que fica bem pertinho na entrada do plenário. É lá nesse plenário que daqui a pouco, a partir de 2 horas da tarde, os 513 deputados federais do país vão decidir se a presidente Dilma Rousseff vai continuar ou não. Na verdade, eles vão decidir se o plenário depois do Senado Federal vai poder votar o processo de impeachment dela, porque a decisão final, como vocês já disseram, sai lá do Senado Federal. Esse é um momento muito importante aqui para a Câmara dos Deputados, uma vez que para que o processo dê seguimento na Câmara, 2/3 dos 513 deputados terão que votar sim, que concordam com o relatório do deputado Jovair Arantes, que deu parecer favorável ao impedimento da presidente Dilma. Eu queria que o Felipe mostrasse aqui, Felipe, um pouquinho. Olha só, esse é o saguão do Salão Verde, Rick. Você pode ver a movimentação. Principalmente muitos jornalistas de todo o mundo estão aqui agora, eles vão fazer essa cobertura. Claro, essa é a notícia, uma das notícias mais importantes de tudo. Está intensa, mas isso aqui vai ficar bastante movimentado mesmo, é na parte da tarde, quando os deputados, claro, vão aparecer. Falando de deputados... Daqui a pouquinho a gente volta com o Danilo Caixeta. Ele está diretamente de Brasília. Nós tivemos uma pequena interferência na nossa transmissão. Ele está lá com o deputado federal Wellington Prado e já ele fala com a gente. A oposição contabiliza 360 votos apoiando a saída da presidente. Já o governo diz que esse número foi superfaturado. Acompanhe. O PP decidiu que vai punir quem votar contra o impeachment e calcula que deve ter aí cerca de 6 dissidentes. Desde a advertência até a expulsão e inclusive intervenção nos diretórios estaduais. E aí eu penso que é importante, a fala do presidente Ciro ficou bem claro. Aprovado, não me peçam na segunda-feira qualquer outra coisa no sentido que não seja de realmente cumprirmos esta decisão. PSDB, DEM, PPS, PP, PMDB e Solidariedade passaram a tarde toda fazendo contas. Juntos, eles ligam para os deputados indecisos para tentar angariar mais votos pró-impeachment. Segundo o último levantamento da oposição, o impeachment tem o apoio de 367 deputados, mas o governo garante que os números não são estes. O PT e os aliados da presidente Dilma acreditam que o jogo pode virar no domingo e, para isso, apostam todas as fichas nos votos dos indecisos e dos dissidentes. A oposição está tão obcecada pela ideia do golpe e de caçar o mandato da presidenta Dilma desde a eleição de outubro de 2014, que na reta final agora os próprios cálculos ela superfatura para dizer que vai ganhar. Não há nenhuma possibilidade desse número ser verdadeiro e eu tenho a convicção de que nós vamos vencer no domingo. Não é o que pensa o DEM, com uma postura diferente da do PSDB, que tem procurado se manter ainda um pouco mais distante da figura do vice-presidente Michel Temer. O Democratas já tem discursos de base aliada do PMDB. Nós queremos a reconstrução do Brasil e temos certeza que com uma nova orientação ideológica e política que poderá colocar de volta o país nos eixos, nós estaremos prontos para ajudar nessa reconstrução. Bom, Dilma recebeu apoio do secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Luiz Almagro deu entrevista e disse que não vê motivos para o impeachment. A visita foi um gesto diplomático. Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, mostrou-se convencido de que Dilma não praticou crime e que está sendo julgada por pessoas com problemas na justiça. Ele se disse preocupado com o Brasil. Acá temos a uma pessoa que não tem nenhuma indagação, nenhuma imputação, nenhuma acusação, em nenhum juzgado, nenhuma referência judicial do país.
y encontramos que sí quienes las van a juzgar. Numa solenidade relâmpago no Planalto, a presidente Dilma assinou atos que transferem terras da União para o Amapá. O governador do estado, Valdez Góes, do PDT, foi um dos que entraram no mutirão pró-Dilma para obter votos na votação do impeachment. Eles estimam ter revertido até votos de aliados de Eduardo Cunha, como o do primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, do Partido Progressista. O esforço teria resultado na conquista de cerca de 20 votos. O Planalto agora diz que voltou a contar com 200 votos para barrar o processo. Há uma convicção plena, tanto da presidenta Dilma quanto nossa, de que não haverá a confirmação de 342 votos no domingo para autorizar a abertura do processo de impeachment, de modo que a gente vai ter todas as condições de repactuar o governo já a partir de segunda-feira. Bom, tá aí a posição e a gente vai voltar agora diretamente de Brasília com o Danilo Caixeta, para agora sim falar. Eu havia dito que seria o Wellington Prado, me equivoquei. Está com o Tenente Lúcio. Caixeta, por favor. Sim, Henrique, é o deputado federal Tenente Lúcio, do PSB, de Uberlândia, que já está aqui conosco no Salão Verde. Deputado, a expectativa é grande para essa sessão de hoje. Bom dia. Bom dia Danilo, bom dia Rick, bom dia a todos que nos assistem. Realmente hoje é um dia triste para nós brasileiros. Nós torcemos para que isso não deveria acontecer, a votação do impeachment, o Brasil deveria estar muito bom. Mas infelizmente vai acontecer e a expectativa hoje aqui é uma grande caixinha de surpresa. Quem vai votar a favor do impeachment conta com apenas 2 votos de vantagem. Isso não é vantagem nenhuma para que o governo agiu, trabalhou muito, tem um cabo eleitoral como Lula. Então, qualquer coisa pode acontecer. E nós estamos aí verificando que o governo poderá até vencer, usando a estratégia dos faltosos. Alguns com atestados entraram, outros poderão desistir na hora, brigar, fazer um teatro e sair de cena. E o governo poderá vencer nessa forma, se assim agir. Deputado, como é que foi a sessão de ontem? Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que estava o clima aqui, o clima nessa noite, essa madrugada. Os dias e as noites e as madrugadas aqui na Câmara dos Deputados não têm sido fáceis, sempre muito intensas. Nós varamos a noite passada, a noite atrasada até às 5 horas da manhã. Né? E essa noite nós ficamos aqui até mais de 2 horas da manhã, grande parte dos deputados. E a expectativa, né? Quando sobe o governo, já ganhou. Quando sobe a oposição, também ganhou. Então deveria ir talvez uns 800 deputados para dar o placar que estão falando. Mas na realidade vai ser um placar muito apertado e talvez vai ser definido no estado de Minas para Bahia. Mais para Bahia, isso porque por causa daquela divisão que foi feita na hora da votação. Começa com os estados do Nordeste, vai para o Sul, depois Nordeste de novo. Começa no Norte, né? Norte. No Acre, vai para o Rio Grande do Sul e assim por diante, até chegar nos últimos estados, Minas Gerais parece estar em 20º, né? E o 20º um pouquinho, e depois a Bahia, depois continua alguns do Nordeste. Mas a decisão final deverá ficar entre Minas e Bahia, mais para Bahia. Certo, muito obrigado, deputado. Bom trabalho. Eu que agradeço, Deus que abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Tá aí, Rick, a palavra do deputado Tenente Lúcio do PSB de Uberlândia. E isso que ele falou é extremamente interessante e importante, porque a decisão pode ficar exatamente nessa forma, a mecânica de como vai ser a votação no plenário. Como o deputado explicou, começa com vai começar com o estado de Roraima, depois desce para o sul, é o estado do Rio Grande do Sul, depois repete sul, Santa Catarina e vai para o norte de novo. E aí dentro de cada estado a votação será nominal e por ordem alfabética. No caso da bancada dos deputados mineiros, a votação vai começar exatamente com 2 deputados do Triângulo Mineiro, Adelmo Carneiro, PT de Uberaba, e depois Aelton Freitas do PR, também de Uberaba. Esses serão os 2 primeiros deputados de a votar na sessão de hoje. Só uma pergunta, aqui agora há pouco o prefeito Gilmar Machado participou conosco e ele disse que tinha uma expectativa do Tenente Lúcio mudar de posição. Dá para perguntar para ele se ele mantém a posição pelo impeachment?
Por favor, deputado, volte aqui, por favor. Ele estava saindo aqui, Rick, aqui, o deputado. O prefeito Gilmar Machado participou agora há pouco no estúdio da TV Paranaíba e disse, deputado, que há uma expectativa, pode ser que o senhor mude de opinião. O senhor que demorou a se posicionar, ele disse que o senhor pode mudar. O senhor disse que vai votar na segunda. Não existe a mínima possibilidade. É o que nós fizemos uma consulta popular. Falamos com empresários, com trabalhadores, com prefeitos, né, com vereadores. Entre os prefeitos, 40% dos prefeitos são contra, 60% a favor. Entre os vereadores, 40% favoráveis ao impeachment e 20% contrário. Então, nós não temos a mínima chance de voltar. Conversamos junto com o nosso grupo político, junto lá com o Alexandre Andrade, com os nossos candidatos ou pré-candidatos a vereadores. Foi uma decisão de 98%. Então, não tem essa mínima possibilidade. Mas eu estou torcendo muito para que o Brasil acerte, qualquer que seja o resultado. Se a presidente Dilma continuar, tem que modificar, e ela já disse isso, a forma de governar. Tem que compor, tem que conversar mais, e se for o Michel ganhando, da mesma forma, tem que compor, trazer para conversar, e temos que cortar na carne. O Brasil não pode ficar do jeito que está. É como dizia Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil. Tá aí, Rick. Ok, muito obrigado, Cacheta. Cacheta falando ao vivo de Brasília, nossa cobertura, nossa equipe está lá, por isso que você percebeu alguns pequenos travamentos, às vezes algum delay na informação, demora um pouquinho para chegar, mas a nossa transmissão é ao vivo e a gente continua a nossa programação até às 11 horas da manhã. A repórter Ellen Vilela também participa dessa cobertura. Bom dia, Ellen. Rick, bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores desse plantão do impeachment. Eu estou aqui com o professor João Batista Domingues Filho e nós estávamos analisando tudo aí que o Danilo falou, as reportagens também, e o professor chamou a atenção por uma situação muito grave, Rick, porque tem todo esse processo que já se arrasta há dias da questão da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E existe também um outro lado da situação. Que lado é esse, Rick? É o lado do institucional e também financeiro. Quer dizer, existe todo um cenário político, econômico em Brasília e o Brasil vai sofrer as consequências disso, professor. As consequências financeiras e também políticas. Bom dia, professor, mais uma vez. Bom dia. É bom pensar nesse momento como, se a gente observar de fora do debate ideológico a favor e contra, são os custos para o processo de desenvolvimento da democracia brasileira. No plano social, nós temos um aumento da desigualdade. O sistema político não entrega o combate à desigualdade, não entrega educação, saúde com qualidade. Veja, e retira da sociedade 40% do PIB. Então não falta orçamento. Então, o que o sistema político faz com 40% do PIB, produzindo mais desigualdade, concentração de renda, violência, baixa qualidade de educação, na moradia, e um sistema partidário que não representa os vários interesses que a representação da soberania popular na Câmara dos Deputados Federal é onde está a soberania do povo, na democracia brasileira e toda a democracia, né? Veja, esses partidos não tem projeto. A discussão do impeachment vai pelo alto interesse, pelo custo-benefício que o deputado federal ganha e o senador ganha. E por isso que o Supremo se mete a governar no lugar do Senado e da Câmara dos Deputados, porque os dois não representam a nação. E, ao mesmo tempo, esses deputados federais, você não vê ninguém falar da lei da responsabilidade fiscal, não vê falar da utilização dos recursos públicos. 10 milhões de desempregados, quantas famílias esperando que eles fiquem brincando de fazer impeachment e os custos sociais, institucionais, do funcionamento do sistema partidário, do sistema eleitoral. 25 partidos estão dentro do Congresso Nacional decidindo se vai ter impeachment ou não. 35 partidos existem, vão disputar as próximas eleições. Olha a fragmentação, que isso não é representação do interesse público e nem dos vários interesses da sociedade. Então, veja, o próprio processo do impeachment é contra qualquer representação de interesse público e é uma manifestação da indigência ainda, do subdesenvolvimento das instituições políticas, sistema partidário, os partidos políticos, a representação política dos deputados, dos senadores,
toda a responsabilidade das instituições, para a responsabilidade fiscal na utilização de 40% do PIB. Veja, agora o impeachment, o que é? O impeachment esconde tudo isso. Então, os únicos que estão ganhando os deputados federais estão fazendo campanha já para as próximas eleições, as negociações de quem vai ser indicado senador ou não. No caso, por exemplo, o vice-presidente do Cunha, da Câmara dos Deputados, mudou de lado porque ganhou uma vaga para ser o próximo na chapa de senador no Maranhão. Então, veja, as negociações não representam e não vão resultar em interesse público. O impeachment é um problema que vai aprofundar todas essas dimensões que eu estou chamando a atenção. Então, nós vamos perder muito com ou sem a aprovação do impeachment. Nós temos aí 14 meses de aprofundamento. Nós estamos cavando cada vez mais a desigualdade, cavando cada vez mais que partido não é partido, cavando cada vez mais que legislativo não é legislativo, executivo não é executivo. E o Supremo se metendo. A última do Supremo, que agora... Por que o impeachment vai ser decidido no Senado? Porque a Constituição diz que o Brasil é bicameral. Nós temos a Câmara do Deputado Federal, que é a soberania do povo. O Senado é a representação dos estados. Aí, ao capricho, como diz, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném. Veja o capricho que saiu do Supremo. Transformou o Brasil em unicameral. Então, a soberania do povo não vai decidir o impeachment, vai decidir só se aceita. Quem vai decidir se aceita ou não o impeachment é 54 senadores, que não representam a soberania. Você tira, olha o que o Supremo fez. Isso é o maior crime na questão da democracia eleitoral. Os eleitores contribuintes, que representam a soberania, né, que é na representação dos deputados federais, não vão decidir. Entregaram para o Senado, que vai ser presidido pelo Lewandowski, caso 54 senadores aceitem, para discutir no lugar da soberania. Ok. Informações aí do professor João Batista. Rick, é com você? Tá certo, Ellen. Eu peço que vocês aguardem um pouquinho. Eu vou trazer essa discussão aqui para o estúdio, porque aqui nós estamos com o advogado, mestre em geopolítica, Edson Pistori, que está aqui, é nosso convidado. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, doutor Edson, né? O professor está do lado. Né? Tudo bom? E também o professor Renato, que é advogado, também professor da Universidade Federal de Uberlândia, que volta conosco, já participou dentro do Política Cruzada, volta também mais uma vez. Bom dia, professor. Bom dia. Essa questão toda que foi posta pelo professor João Batista, de que a Câmara dos Deputados não está cumprindo a função dela, está muito mais num jogo de negociação. O Senado está fazendo do mesmo jeito. O governo finge negociar com tudo isso. Bom, ninguém está se preocupando na ponta final com a população que sofre os efeitos dessa crise política que atingiu a economia e está causando desemprego, o juro está alto, o consumo não está acontecendo, o país está parado. Vou começar por você, Edson. Rick, primeiro, obrigado pelo convite para vir aqui. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do Coalizão. Coalizão é um grupo que se formou em Uberlândia com líderes políticos, sindicais, artistas, em defesa da democracia. E hoje esse grupo muito ativo vai promover um ato na Praça Sérgio Pacheco em defesa da democracia. Nós achamos que o critério da democracia é o voto. E o voto foi dado nas eleições de 2014. No fundo, esse processo de impeachment, ele é resultado de uma resignação da oposição que tentou, por todas as formas, promover um terceiro turno, e esse terceiro turno está acontecendo. E é claro que há um processo muito mais amplo do que só julgar a presidenta. O vice Michel Temer, no final do ano passado, lançou um programa de governo chamado Plano Temer. Vazou áudios antecipadamente, como se fizesse um discurso de posse, legitimamente pudesse chegar ao poder por esse atalho. E o que está acontecendo, na verdade, é uma eleição indireta. A votação do impeachment é a escolha de um novo governo sem a participação do povo. E nós achamos que isso é extremamente prejudicial, mas nós estamos convictos de que a democracia vai barrar isso. O governo não teria errado, doutor Edson, ao fazer a utilização dos recursos por meio de decretos sem a autorização do Congresso? Porque esse é um dos principais fatores basilares do pedido de impeachment. O governo não deveria ter negociado, conversado isso com o Congresso? Rick, o importante para nós é entender que o que está sendo discutido de pedalada fiscal corresponde a 6 decretos.
Esses 6 decretos, tem um deles que é o mais importante de todos, que é um dos decretos que permitiu a transferência de recursos para o Banco do Brasil para garantir o Plano Safra. O que é o Plano Safra? É uma política de crédito do Banco do Brasil para todos os agricultores do Brasil começarem a safra. Qual que era a situação objetiva do país? Nós somos o maior produtor mundial de grãos. Nós não podemos atrasar em 3 semanas o plantio. E nós não tínhamos dinheiro em caixa no governo federal e o governo precisava transferir esses recursos para a plantação iniciar. Então, o governo responsavelmente permitiu que as agências, que são agências governamentais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, fizessem esse repasse para a agricultura, para que a agricultura conseguisse ter a safra, que, aliás, esse ano é safra recorde. Então, veja que aquilo que é algo extremamente responsável com a economia do país acabou, pela farsa do debate político, se transformando como um grande crime nacional. Como se fosse algo que fosse para acabar com a vida dos brasileiros, ou como se fosse uma irresponsabilidade, quando na prática foi um dos atos mais responsáveis que nós tivemos. Imagina o que seria o país sem conseguir plantar, né? Eu vou querer daqui a pouco saber a opinião do professor sobre isso, mas antes, professor Renato, nós vamos a Brasília novamente. Danilo Cacheta vai trazer informações para a gente. Já está com mais um deputado. Por favor, Cacheta. Sim, Rick, é interessante esse assunto que você estava discutindo aí no estúdio agora, porque chegou uma caravana do Sindicato Rural de Uberlândia, hoje pela manhã aqui. Eles também vêm fazer coro à CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e a Frente Parlamentar da Agricultura, juntamente com a CNA também, se reuniu ontem à noite aqui em Brasília. Eles estão discutindo bastante esse assunto. Deputado Marcos Montes, do PSD de Uberaba, está aqui conosco. Por favor, deputado, muito bom dia. Como vai? Tá bom? Deputado, o senhor participou dessa reunião, a preocupação é grande? A preocupação é grande, claro, estamos discutindo com o setor produtivo, a CNA de uma forma ousada, de uma forma de um espírito nacionalista muito grande, se colocou favoravelmente ao impeachment. A nossa frente também, já há alguns meses, nós colocamos favoravelmente ao impeachment. Eu, como presidente da frente, junto com mais um núcleo de mais de 90 deputados, nos colocamos favoravelmente. E ontem tivemos essa reunião com a CNA, mas uma reunião muito mais de acerto final. Eles já estão montados aqui um esquema bem feito aqui na Praça Portugal também, com todas as caravanas do Brasil todo chegando. Esperam chegar aqui só dos sindicatos rurais, como o de Uberlândia que está vindo, e outros, em torno de 20 mil pessoas. Então, acho que vai ser um movimento grande. O Brasil aguarda ansiosamente esse momento, onde nós buscamos sair de uma iminência de um caos, quem sabe para uma esperança para todos nós. Então, o momento é realmente delicado. Deputado, se nada mudar, o senhor é o único deputado de Uberaba que vai votar a favor do impeachment. O deputado Aelton já se manifestou que deve votar contrário e o deputado Adelmo também. O senhor não conseguiu convencer os colegas, não? Eu acho que isso aí é uma liberdade que cada deputado tem de ter as suas opiniões preservadas, respeitadas. Acredito eu que isso, cada um tem as suas razões específicas. O PT do presidente Adelmo, do deputado Adelmo, fechou questão. Acho que todos os participantes do PT votarão contra. É natural, o presidente é do PT. O deputado Aelton é de um outro partido, que o presidente, que é o Valdemar Costa Neto, insiste para que o partido também feche questão em relação à permanência da presidente, mas no PR a gente já sabe que a maioria dos deputados votarão a favor do impeachment, contrariando até as decisões do presidente Valdemar da Costa Neto, que ainda é presidente, apesar dos escândalos que é envolvido, ainda é presidente do PR. Então eu acho mas cada deputado tem a sua liberdade, tem a sua opinião e a gente tem que respeitá-las. Qual o placar que o senhor dá agora, nesse momento? Olha, ontem, no final da tarde, nós fizemos um levantamento, há um núcleo de deputados que tem se reunido diariamente, inclusive a gente da frente tem reunido, e ontem chegamos a um número de 364 votos favoráveis. Mas hoje pela manhã a gente já começa a escutar muita migração daqueles votos de indecisos vindo para os votos a favor do impeachment. E mesmo deputados que já se posicionaram contra o impeachment, já há alguns rumores, né? É um momento nervoso, de que também alguns deles estão vindo para apoiar o impeachment. O PP, o partido PP, por exemplo, fechou questão ontem. Acho que todos os parlamentares, inclusive aqueles que declararam que seriam contrários, irão votar favoravelmente ao impeachment. E
assim, o PSD, que é meu partido também, que era da base do governo, o ministro Kassab viu que a nossa grande maioria, 80% do partido votará favoravelmente, achou por bem também pedir demissão do seu cargo, porque a sua bancada não irá acompanhar e ele não teria o que entregar a presidente Dilma. Então o movimento é grande, mas as expectativas, a ansiedade também é grande, não há nada resolvido, tudo pode acontecer nessas próximas horas e a gente tem que ficar bastante atento para que o Brasil volte a sonhar com um Brasil grande, um Brasil de esperança, principalmente nós que somos ligados ao agronegócio brasileiro. A nossa região é uma região eminentemente ligada ao agronegócio e esse setor é o setor que carregou o Brasil por muito tempo, é o único setor que tem um PIB positivo no Brasil. Todos os outros setores, a indústria, o comércio, tem um PIB negativo, mas mesmo assim esse nosso PIB positivo vem caindo e enquanto preocupado de chegar também no caos, a gente optou, quem sabe, por uma nova filosofia de governo, uma nova política econômica do governo e que dê aí uma sustentabilidade maior àqueles que querem investir no nosso país. Tá certo. Deputado Marcos Montes, do PSD de Uberaba, falando aqui do Salão Verde da Câmara, Rick. Ok, Cacheta, obrigado, deputado. A gente continua com a nossa programação. As últimas horas também foram marcadas por publicações e vídeos do governo e de opositores. A gente vai ver 3 deles. O primeiro é do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar. Todo esse esforço pode ser jogado fora por um passo errado, um passo impensado no próximo domingo. Os deputados têm de pensar com muita serenidade sobre isso. Uma coisa é divergir do governo, criticar os erros e cobrar mais diário de participação. Este é o papel do legislativo que deve ser e será respeitado. Outra coisa é embarcar em aventuras, acreditando no canto de sereia nos que sentam-se na cadeira antes da hora. Quem trai um compromisso selado nas urnas não vai sustentar acordos feitos nas sombras. Eu estou convencido de que o golpe do impeachment não passará. Derrubar um governo eleito democraticamente, sem que haja um crime de responsabilidade, não vai consertar nada. Só vai agravar a crise. Ninguém conseguirá governar um país de 200 milhões de habitantes, uma das maiores economias do mundo, se não tiver a legitimidade do voto popular. Ninguém será respeitado como governante se não respeitar, primeiro, a Constituição e as regras do jogo democrático. Ninguém será respeitado se não prosseguir no combate implacável à corrupção. É isso que a sociedade exige. Meus amigos e minhas amigas, não se pode brincar com a democracia. A comunidade internacional já percebeu que o processo de impeachment não passa de um golpe. São extraordinárias as manifestações em defesa da legalidade em todos os cantos do país. Elas alertam que, fora da democracia, o que vai existir é o caos e a incerteza permanente. A presidente Dilma Rousseff também publicou nas redes sociais um vídeo. Vamos acompanhar um trechinho. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar a qualquer custo o que represento: o projeto de desenvolvimento e inclusão social, pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Bom, Dilma chegou a gravar um pronunciamento de 8 minutos que seria veiculado na noite de sexta-feira. Mas horas antes da veiculação, ela desistiu. Mas uma vez foi atacada pela oposição, que acusou a presidente de usar a máquina pública em benefício particular. Vamos voltar aqui para o estúdio? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque eu vou voltar agora com o professor Renato. Professor, pois não. Vamos lá. O presidente Dilma fez um pronunciamento inflamado aqui, o ex-presidente Lula, né? A presidente Dilma também fez um pronunciamento no mesmo sentido. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Lula, quando ele passou por aquele momento quando o Collor passou pelo momento do impeachment, ele defendia abertamente o impeachment com todas as cartas que tinha possibilidade naquele momento. Anos depois ele deu uma entrevista para um programa de TV dizendo o seguinte: ainda bem que nós temos no país a possibilidade da mesma população que votou num político poder tirá-lo. Defendeu até que na Constituição poderia ter isso, né? Quem votou também ir lá e votar pela saída. E agora o discurso parece que é um pouquinho diferente, um pouquinho contrário. Qual a avaliação do senhor sobre isso?
Primeiro, eu penso o seguinte, que esse é um momento muito rico para a cidadania, porque em situações assim, a gente vê todo mundo hoje falando de política, tendo opinião a favor ou contra esse ato, esse gesto, esse político. Que é importante, né? Que é importante. A gente está acostumado a ver o cidadão conversando sobre política nos períodos eleitorais. E dentro daquele rumo que o professor João Batista falou, acerca da necessidade que o impeachment esconde outros debates, como a formação de partidos e tal, é importante também, porque, de qualquer forma, seja qual for o resultado desse impeachment, o fato é que colocou-se em questão se a lei deve ou ser não cumprida. E eu insisto muito nesse ponto. O pedido de impeachment, ele tem 2 fundamentos. Foram feitas aberturas de crédito suplementar sem autorização legislativa, que a lei veda, a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal, e foram feitas as tais pedaladas, empréstimos, dinheiro foram emprestados pelo esses bancos, do qual o governo, a União tem... Caixa Econômica, Banco Brasil, BNDES, sobre os quais o governo tem controle. É isso que a lei de responsabilidade fiscal veda. Então, a questão que se coloca primeiro, do ponto de vista jurídico, é o seguinte: a lei vale no Brasil ou não? Ela vale para todos ou só para alguns? Eu não tenho a menor dúvida, Rick, que se esses atos tivessem sido praticados por um prefeito de uma cidade aqui em Minas, em qualquer estado, ele já estaria na cadeia ou pelo menos já teria perdido o mandato judicialmente. Mas nós estamos falando agora aqui de figuras grandes. No caso, a presidência da República, né? O chefe do Executivo Federal. Então, veja, a lei de responsabilidade fiscal vale para todo mundo ou só para alguns chefes de executivo? Eu acho bonita a história de que foram necessários esses empréstimos ilegais para atender o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o financiamento de safra para atender um problema, a fome mundial. Muito linda a história, lembra até Robin Hood. Mas veja, se o dinheiro que estava previsto no orçamento faltou para cumprir esses programas, é porque esse novo crime está encobrindo uma fraude anterior, porque o dinheiro estava previsto no orçamento. Na melhor das defesas do governo, o orçamento teria feito uma previsão errada, mas para isso tem solução. Uma autorização legislativa permitiria manobrar recursos de outras dotações. Então, essa é a questão jurídica. Aí o debate político, ele empobrece a questão jurídica, que no caso aqui, eu insisto, é o cumprimento da lei que tem que ser respeitado pelo chefe do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. A lei do orçamento tem que ser cumprida e ela foi votada pelo povo. Agora, se a candidata, então candidata, que é hoje presidente, teve 54 milhões no exercício de votos do exercício da soberania nacional, ela será julgada politicamente por deputados e senadores que também foram eleitos pelo sufrágio universal. Então, esse é o jogo da democracia. E a discussão política vai empobrecendo o ponto central. Por exemplo, o Cardoso, ele alegou que ela praticou esses atos sem dolo. A lei não fala disso. Ela não podia fazer o decreto, não podia usar dinheiro emprestado. Uma outra muito bonita, que é a vingança do Eduardo Cunha. Não, ele é o presidente da Câmara, ele cumpriu o papel dele. Ele rejeitou outros 8. A prerrogativa é dele, isso é dele. Ele tem processo? Tem. O Renan tem 6. Mas a tia Mafalda, quer dizer, o Janot, ele lembra muito daquela figura, ele não entrou com nenhuma ação ainda contra o Renan, que é amigo da presidente. Então, se formos discutir politicamente, nós temos essas várias versões e vertentes. Tá certo, professor. Eu vou pedir só um intervalinho, porque sobre o pronunciamento da presidente Dilma, que quase foi veiculado, a oposição reagiu rapidinho. Vamos ver a reportagem. Ministros como Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, e assessores viram na iniciativa o risco de agravamento do racha social e de ela ser percebida como abuso na utilização de um recurso para a comunicação institucional de governo. Na oposição, Solidariedade e PSDB apresentaram denúncias à Justiça, acusando Dilma de agir de forma ilegal ao usar prerrogativa de Estado para fins privados.
Diante do risco de perder votos ao invés de ganhar, o pronunciamento foi cancelado. Ela gravou, tem o direito de gravar, e tem o direito de testar, e tem o direito de avaliar, e tem o direito de pesquisar. Porque eu não vou discutir estratégia pela imprensa. Mesmo assim, no início da noite, o TRF em Brasília concedeu a liminar pedida pelo PSDB, barrando o pronunciamento, intimando Dilma a se explicar. Já o ex-presidente Lula divulgou pela internet uma mensagem de cerca de 5 minutos, em que alerta para os riscos da aprovação do impeachment e prometeu participar de uma eventual reconstrução do governo. O presidente do PSDB, Aécio Neves, também publicou um vídeo na internet sobre este pronunciamento da presidente Dilma. Acompanhe. E num momento tão delicado da vida nacional, o que se esperaria da presidente da República que tem seu mandato ameaçado? Um pouco de humildade. Quem sabe o reconhecimento dos inúmeros equívocos do seu governo e até um sincero, um verdadeiro meia-culpa pelo caos em que se transformou a vida de milhões de brasileiros. Mas nada disso. De novo, a arrogância e a mentira prevaleceram. O mesmo script da campanha eleitoral. A arrogância de transferir para os seus adversários responsabilidades que são suas. Como se pudéssemos, nós da oposição, sermos responsáveis pela alta do desemprego, da inflação, da carestia que vem tomando conta do Brasil. E, por outro lado, a presidente da República, mais uma vez, mente. Mente como mentiu na campanha eleitoral, ao dizer que os seus adversários vão acabar com os programas sociais do governo. Disse ela, eles vão acabar com Minha Casa Minha Vida, vão acabar com Bolsa Família. Não, quem está acabando com os programas sociais é ela própria, pela incompetência do seu governo que quebrou o Brasil. O programa Bolsa Família teve seu último reajuste nas vésperas da eleição de 2014. De lá para cá, tivemos mais de 17% de inflação acumulada. Aí sim, tirando comida da mesa dos beneficiários. Minha Casa Minha Vida tem uma dotação hoje muitas e muitas vezes menor do que teve no ano passado, porque o governo não tem mais condições de investir. Olha, vamos viver nesse domingo um momento histórico. É preciso que haja serenidade, respeito à Constituição. Mas o Brasil agradeceria se a presidente nos surpreendesse nesse final, nos brindasse com algo que foi extremamente raro no seu governo, mas simples de fazer, dizer a verdade. Bom, são 10 horas e 21 minutos. Você teve aí o pronunciamento do presidente do PSDB, Aécio Neves, com relação ao pronunciamento feito pela presidente, que faria, na verdade, em cadeia nacional de TV e rádio, mas que desistiu. E aí foi para a internet. As críticas são postas sempre, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou a Brasília agora com o Danilo Caixeta, que está posicionado lá no Salão Verde. Danilo, quais são as informações de agora? Está com mais algum convidado nosso aí? Sim, Rick, agora está aqui conosco também o deputado de Uberlândia, o Wellington Prado, do PMB. É bom lembrar o seguinte, que a bancada mineira, da bancada mineira, quando forem votar os deputados de Minas Gerais, o deputado Wellington será ali, tá entre os dois últimos. Por quê? Porque é por ordem alfabética a votação nos estados. Deputado, por gentileza, muito obrigado, bom dia por estar aqui conosco. Como é que está a expectativa para hoje? Bom dia, Danilo, bom dia, Rick. É um momento realmente muito triste para o nosso país, é um momento difícil e vou cumprir aqui o nosso papel. Não queria estar passando por esse momento, né? Inclusive na minha fala ontem eu já deixei isso bem claro. A gente tem que separar o joio do trigo, a gente não pode jogar a água suja da bacia com a criança dentro, fazer uma separação do que representou para o país, né, os dois mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma. Os avanços, né, os programas sociais, quem é jovem não se lembra, mas nosso país, né, se transformou, né, de alguns anos para cá. Né, as pessoas hoje têm acesso, conseguiram ter acesso à casa própria, entrar na universidade. O país ficou 20 anos sem construir nenhuma universidade pública federal. Hoje nós temos várias universidades, o Pronatec, não é uma luta nossa antiga, inclusive eu estava no movimento estudantil na época, pelo curso de jornalismo, fisioterapia, hoje é uma realidade na Universidade Federal de Uberlândia, teve a expansão em Monte Carmelo, em Ituiutaba, tirou-se mais ou menos 42 milhões de pessoas
da linha da pobreza, né? Isso é uma realidade. Agora, por outro lado também, né, durante o processo eleitoral, a presidente Dilma, não tenho dúvida disso, ela cometeu um estelionato eleitoral. Ela fez várias promessas que depois fez tudo ao contrário durante a eleição. Um exemplo, todo mundo sabe, meu compromisso, né, eu registrei em cartório, protocolei no partido que eu não voto contra o servidor público, não voto contra o aposentado, não voto aumento de imposto que prejudica as pessoas mais pobres e o setor produtivo. Teve as votações aqui na Câmara, o partido me perseguiu, enfim, isso me levou a sair do partido, e durante a campanha eleitoral a presidente falou que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores, nem que a basta tossisse, e mexeu, né? Teve um aumento na tarifa de energia em mais de 50% com desconto da crise hídrica. Então, ela, infelizmente, está desconstruindo, inclusive, todo o legado que foi construído nos 2 mandatos do Lula e no primeiro mandato da presidente. O Ciência Sem Fronteira, que é um programa belíssimo, infelizmente não teve inscrição nem nesse último semestre, nem no passado. E, além disso, a oposição não deixou a presidente Dilma governar, né? E a gente tem que fazer todo esse reconhecimento para fazer uma análise realmente coerente. Deputado, agora há pouco o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, participou conosco dessa cobertura especial da TV Paranaíba, e ele disse que o senhor, na verdade, nunca foi petista, nunca foi do PT de verdade, que o senhor teria usado o partido para se projetar politicamente, e que depois, quando o senhor viu que não dava mais, o senhor saiu. Então, a essência do senhor não era o PT. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tinha um compromisso com o programa, o partido tinha um compromisso com os trabalhadores. Infelizmente, encaminhou totalmente ao contrário aqui. Vou dar um exemplo, a questão da reforma da Previdência. Uma incoerência total. O partido defendia uma coisa e fez outra coisa totalmente diferente. Não dá para a gente defender maus feitos de maneira nenhuma. Se tem realmente culpa, independente de quem seja, tem que pagar e tem que se responsabilizar. Em relação à administração municipal, para mim é uma decepção total, né? Os programas, inclusive, que o prefeito assumiu com o povo, ele não cumpriu, né? Ele prometeu, né, o restaurante popular, né? Não cumpriu. Nós já colocamos 5 milhões para construir escola de tempo integral na região do São Jorge, academias da saúde no bairro Canaã, no Nossa Senhora das Graças, pedido do vereador Rod, no São Jorge. Colocamos 40 academias ao ar livre para fazer exercícios, ainda faltam algumas para ser instaladas. Um grande volume de recursos nós colocamos para a cidade. A gente vê uma incompetência total. Cadê o velório municipal, que foi uma promessa do prefeito? Então, o que eu tenho é coerência. Por isso que eu tive esse meu posicionamento, porque aquilo que você fala, você tem que honrar, você tem que cumprir. E aqui eu tenho um posicionamento muito firme em relação a todo esse processo. Eu não concordo, né, com o presidente Eduardo Cunha, que já deveria ter sido afastado há muito tempo. Ele não, o senhor votou nele para presidente? Ele não tem legitimidade. Inclusive, foi um erro do PT, que o PT deu legitimidade para ele, e o PT é que colocou, o partido tinha inclusive o Arlindo como candidato, e o PT que colocou o vice-presidente da República. Ele não foi abduzido de Marte e colocado na vice-presidência da República. Quem colocou Michel Temer como vice-presidente foi a Dilma, foi o PT. E eu sabia, todo mundo sabia que ia dar nisso, né? E o vice-presidente é como se fosse um vampiro, né? De filme aí de terror. Ele aproveitou o momento de fragilidade do governo, é igual do vírus, bactéria. Aproveita quando abaixa a imunidade, ele foi lá, carcou o dente, né? Sugou o sangue. E esse vírus já contagiou aqui, inclusive, a casa, e eu queria denunciar aqui essa negociatas de cargos, de emendas, por parte tanto do governo como por parte da oposição. Então, meu posicionamento aqui é único, né? Que admitir a abertura de processo não é impeachment, de admissibilidade. Quem vota e faz julgamento, então, definir, votar pela abertura do processo contra a presidente Dilma, o vice-presidente Michel Temer, e contra, né, a saída imediata, né, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E lembrando que eu nunca tive um cargo nem no governo federal, nem, né, no início do governo, inclusive do Gilmar, já rompi com o governo porque eu vi que o governo não ia dar certo, como deu, infelizmente, não tem compromisso público, não tem compromisso com as pessoas que mais precisam. Então, não tenho nenhum cargo nos 2 mandatos que eu tive aqui no governo federal, e não aceitei conversar nem com a presidente Dilma, nem com o vice-presidente. Quero que o povo continue nesse sentimento agora, e que eu acho que não é legítimo, né, o vice-presidente Temer, né, governar o país. Então, eu defendo a Constituinte exclusiva e defendo novas eleições. Obrigado, viu, deputado? Bom trabalho para o senhor. Rick, eu volto com você. Obrigado, Cacheta. O que a gente percebe é o seguinte: o deputado, ele aproveita o tempo mínimo que ele tem, ele consegue falar de uma magnitude de assuntos.
E outra coisa, o prefeito cutucou o deputado com vara curta, né? E aí ele devolveu a cutucada. Em Uberlândia estão marcadas manifestações. Ao vivo, Túlio Amancio está nas ruas da cidade e traz os detalhes para a gente novamente. Túlio, bom dia agora já nessa cobertura do plantão do impeachment. Conta pra gente, como é que está a movimentação por aí? Rico Paranhos, se os manifestantes pró-impeachment vão se reunir na Praça Tubal Vilela, quem é contra vai se encontrar aqui na Praça Sérgio Pacheco. A partir das 2 da tarde também haverá transmissão dos votos dos deputados federais. E aqui eu encontrei o seu Vivaldo Henrique Silva. Ele me disse que é contra a saída da presidente Dilma. Por que, seu Vivaldo? Eu quero que ela continue até o final do mandato dela, porque ela ganhou uma eleição, honestamente, no brasileiro, e então não quero que ela saia para o Brasil parar. Então que ela continue no trabalho dela com as forças de Deus. Que nota o senhor dá para o governo da Dilma de 0 a 10? Eu quero que ela tenha um 100% a mais do trabalho dela. O senhor vai ficar aqui até mais tarde? Vou ficar aqui até mais tarde para nós ver o que nós temos que fazer a favor dela. É torcer agora? É torcer para ela. Rick, a partir das 2 da tarde, tá? Começa a movimentação aqui contra o impeachment da presidente. Ok, obrigado mais uma vez, Túlio. E a gente continua. Em todo o país, a votação do impeachment será acompanhada por manifestantes contra e a favor da presidente Dilma. E para evitar confronto entre os grupos, o esquema de segurança foi reforçado. O sábado foi de aparente normalidade na maior parte das capitais. Para o domingo, a previsão é de aglomerações e protestos em várias regiões do Brasil. Para fugir do tumulto, muita gente vai acompanhar as manifestações de casa. A situação está muito tensa, né? E eu prefiro me resguardar. Em Brasília, manifestantes tiveram mochilas, bolsas e até caixas de isopor revistados antes de entrar na esplanada dos ministérios. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, o grupo contra o impeachment vai se manifestar entre 9 da manhã e 1 da tarde. O grupo a favor da saída da presidente Dilma vai se concentrar num outro trecho da orla, a partir das 3 da tarde. Em São Paulo, os manifestantes pró-impeachment vão se reunir a partir das 10 horas da manhã na Avenida Paulista. Já os grupos de apoio à presidente Dilma vão se encontrar no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A partir das primeiras horas deste domingo, a segurança será reforçada também nos chamados pontos de aglomeração e nas estações de metrô que ficam nas proximidades dos locais de manifestação. E para isso, a polícia vai contar com a ajuda da Força Tática e da Cavalaria. Muitos comerciantes de estabelecimentos menores, como essa lanchonete, até temem pela confusão. Mas por conta da queda nas vendas nos últimos meses, resolveram arriscar. Tem que tentar a sorte. Nesse restaurante, a aposta foi ainda maior. O gerente Fernando contratou 5 funcionários temporários para amanhã, de olho no movimento. Tem também o outro lado também, né? Que a gente consegue tirar um dinheiro a mais, né? Agora são 10 horas 30 minutos, nós estamos ao vivo no plantão do impeachment. O vice-presidente da República, Michel Temer, foi orientado a continuar as conversas com os parlamentares diante de informações de que alguns deputados estariam mudando de posição. Convencido por parlamentares mais próximos de que não seria bom se ausentar da capital, ele passou o dia recebendo possíveis aliados. Nós pedimos para ele que ele voltasse neste sábado e no domingo, que poderia ter contatos ainda por fazer. Tem deputados que não o conhecem ainda, que é bom conhecê-lo, senti-lo. Né? Então o colega quer e a gente estimula também, a gente leva colegas lá, tem colegas que pedem. Então ele tem que estar com a gente. O PMDB pró-impeachment perdeu pelo menos 3 votos. Uma das baixas foi a do vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que mudou de ideia depois de se encontrar com a presidente Dilma. A movimentação no Palácio do Planalto mexeu com a oposição e a volta às pressas de Temer deu um fôlego ao governo. Aliados da presidente Dilma entenderam o gesto dele como um sinal claro de que o PMDB não tem os votos necessários para tocar o impeachment aqui na Câmara. Sentou na cadeira antes do tempo, teve que voltar, porque eles tentaram construir a ideia de que tinham os votos consolidados, não tem esses votos consolidados. Está fazendo promessas, atraindo pessoas, né, querendo fazer distribuição
de cargos num futuro governo. O PMDB reagiu, diz que tem uma boa margem de votos para afastar a presidente Dilma e que agora falar em números fechados seria apenas especulação. Eu acho que é um ataque especulativo, eles tentam esboçar algum tipo de reação, a gente não espera que eles cruzassem os braços, é claro que é legítimo lutarem. Agora, nós vamos ter a tranquilidade para conduzir com muito respeito, ouvindo os lados que são contrários, mas ficando com a maioria do povo brasileiro que quer mudança. Bom, a gente sabe que 14h começa na Câmara dos Deputados a discussão com a previsão da votação mesmo começar a partir das 4h30. E a gente traz de novo o debate aqui para o estúdio. A gente está com o Dr. Edson Pistori, que é advogado e é secretário-geral do PT aqui de Uberlândia, e também com o Dr. Renato Costa Dias, que é advogado e também professor da Universidade Federal de Uberlândia. Essa argumentação do deputado de que o vice-presidente deveria ficar em Brasília, porque tem deputado que não conhece ele ainda. Como assim não conhece ele ainda? Me explica isso, Edson. Ô Rick, o vice-presidente está em campanha. Isso é uma campanha eleitoral. Na verdade, ele está buscando votos para poder chegar por um caminho torto ao poder. Votos que ele não teria se ele fosse candidato a presidente ao invés de ser vice-presidente na chapa. Você imagina o seguinte, Rick. Se nós estamos num casamento e a presidenta Dilma se casou com um Temer, né? Só que antes de acabar o casamento, né, a pessoa normal manda uma carta para o seu próximo par. É isso que o vice-presidente fez. Na segunda-feira, ele anunciou o discurso de posse. E essa é a traição como método político, é abominável, né? Tá certo. Professor, o deputado errou na explicação? Quer dizer, quanto mais se fala, mais complicado fica e mais difícil de se entender se o impeachment vai passar ou não vai passar, se vai passar com folga ou se vai faltar voto. Então, isso? Parece-me inegável que estão todos em busca de votos, né? Manter firme os que já se manifestaram a favor da corrente que estão defendendo, né? O modo parece ter sido muito eficaz é o do partido do governo, né? Numa das gravações telefônicas, o Lula fez referência à República de Curitiba. Agora ele fundou uma República do Hotel Golden Tulip, ali em Brasília, está recebendo todo mundo e tal. Quer dizer, é um jogo político. A gente desejaria que fosse mais transparente, mais limpo, mas de qualquer forma é o sistema que tem sido utilizado. É claro que tem deputado, todos os deputados conhecem o Temer. Ali ele está falando que existe a presença do Temer para conversar com seus apoiadores, né? O Temer foi confiante demais em antecipar o debate ou pelo menos antecipar um possível resultado do impeachment, deixando vazar um discurso de posse, já falando que tinha, pelo menos o partido, falando que tinha voto suficiente para que o impeachment passasse? Eu já vi as duas versões. A que o nosso colega Edson acabou de falar, que seria um ato de traição, e uma outra versão que é a seguinte: ele é o vice-presidente, é o destinatário final do mandato caso seja decretado o impedimento da presidente. E como o futuro presidente, nesse caso de impeachment, ele teria se antecipado para mostrar a sua intenção. Nessa fala dele, ele falou em conciliação, deixar claro que não quer acabar programas sociais, enfim. Não seria uma carta de amor para amante. Seria uma carta de compromisso se ele vier assumir a presidência no lugar da coisa. Ele não está em campanha porque ele, na verdade, foi eleito junto com a Dilma. Tá certo. Obrigado, senhor, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta e também participa dessa cobertura o especial, né, o jornalista e apresentador do Jornal Paranaíba, Alexandre Leal. Bom dia, Alexandre. O Alexandre está conosco aqui, tem acompanhado a movimentação desde o Jornal Paranaíba da sexta-feira, quando a gente fechou aquela participação no nosso bate-papo, Alexandre. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, né? Pois é, Rick, bom dia a você, bom dia também ao professor Renato, professor Edson. Eu queria começar, Rick, falando aí de uma coisa que é bem simbólica. O Danilo Cacheta está lá em Brasília. Se a gente ficar em frente ao Congresso Nacional, ficou disposto assim. O pessoal da esquerda, do lado esquerdo, vai ser o pessoal que é contra o impeachment. Do lado direito está o pessoal que é a favor do impeachment, E no centro, quem é que está? A polícia. É triste saber que, atualmente, a política no Brasil virou um problema e um caso de polícia.
todo dia, a cada nova operação da Lava Jato, a gente vê o que está no centro é o quê? A delação premiada. E cada vez mais a gente fica se perguntando quem é dessa vez. E as pessoas que fazem a delação trazem tantas outras pessoas. A gente lembra que na sexta-feira já houve de novo o depoimento de 2 ex-presidentes da Andrade Gutierrez. Eles falaram de outros tantos políticos envolvidos também, tanto do partido governista, tanto de partido de oposição. A gente lembra aqui também a delação do senador Delcídio do Amaral, que também trouxe políticos de partido de oposição. Eu queria lembrar, Rick, dois levantamentos de uma ONG, a chamada Transparência Brasil, que diz que dos 65 parlamentares, deputados que participaram aí da comissão de impeachment, 37 são denunciados. A gente lembra também o levantamento dessa mesma ONG, dizendo que dos 513 deputados federais, pelo menos 300 são investigados. E aí, quando no mês passado o PMDB desembarca do governo, a gente ouve o nosso ministro do Supremo, Luiz Roberto Cardoso, dizer assim: é essa alternativa de poder que nós temos? Meu Deus, né? Ele se surpreende, ele faz essa exclamação e a gente se pergunta junto com ele, né? É essa alternativa de governo que nós temos? Qual alternativa de governo nós temos? É essa? Ele faz essa exclamação e lembra, Rick, que a gente precisa ter, sim, uma reforma política, a gente precisa ter uma reforma previdenciária, a gente precisa ter uma reforma trabalhista, né? Ele fala de 2 vícios terríveis na nossa política, que é a questão do foro privilegiado, né? Ele disse que esse foro privilegiado ele teria que ser bastante restrito, e ele fala também da questão da nossa eleição, né? Do nosso modelo político. A maioria das pessoas dos deputados que é eleito da Câmara, é eleito por transferência de voto, pelo menos 90%. Só 10% ele é eleito por votação própria. Então, a gente mais do que nunca sabe que a nossa política aí está muito viciada e que precisa mudar. Eu só queria fazer um alerta às pessoas que vão à rua hoje, seja a favor, seja contra o impeachment, vá em paz. É claro que as concentrações elas vão estar afastadas, mas as pessoas se encontram no meio da rua. Então, vá com espírito de paz ou não vá. Assista aqui pela cobertura da Record. Um bom dia, Henrique. Tá certo, obrigado, Alexandre Leal. Sem dúvida alguma, uma boa ponderação para temperar ainda mais essa discussão nossa, e agora a gente vai até Brasília. Só lembrando, tudo que foi discutido hoje, que vai ser discutido na sequência do dia, vai estar amanhã também no Jornal Paranaíba com Alexandre Leal. E a gente volta a Brasília com mais um convidado da nossa cobertura especial, que está com o repórter Danilo Caixeta. Danilo. Sim, Rick, agora é o deputado federal Adelmo Leão, do PP de Uberlândia, ele que está aqui conosco. O deputado, a grande conversa aqui dos bastidores no Salão Verde hoje é o placar, né? Vai dar, não vai dar? O governo tem trabalhado para tentar atrair alguns deputados, a oposição também tem trabalhado para isso, e há uma preocupação, sobretudo, com a lista de faltosos, deputado, é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia, Uberlândia, a grande região, bom dia, Rick. Olha, nós temos a consciência que os parlamentares já estão definidos o seu voto. Aquele que não vier, logicamente, será cobrado pela sociedade brasileira. Esse momento é de suma importância para o nosso país. E, portanto, eu estou convicto de que nós teremos aproximadamente entre 370 a 380 votos favorável ao início do processo. O país precisa amanhecer segunda-feira com um novo rumo, com a nova cara. O partido do senhor, o PP, apesar de, depois de muito tempo, muitas conversas, fechou questão, vai apoiar a abertura do processo de impeachment. O senhor acha que ainda tem algum parlamentar que vai ser dissidente, vai votar contra? Bom, aquele que for dissidente já sabe a decisão do partido. Vai ser expulso do partido e vai perder os diretórios das suas regiões. Portanto, é uma decisão madura que o PP tomou. Acho que uma das lutas que eu vim para cá, vocês sabem da imprensa de Uberlândia da região, é para mudar a cara do meu partido, porque eu não concordava com as posturas do meu partido, como também não concordava com esse governo que aí está. Portanto, o Brasil precisa amanhecer segunda-feira de cara nova. E nós estamos mudando a cara do nosso partido, que é o Partido Progressista. Como é que foi a sessão aqui ontem? O senhor participou até que horas? Está participando sempre aqui também? Todas as sessões. Ontem,
porque, logicamente, houve um acordo entre lideranças e o presidente da Câmara. Vários deputados retiraram suas inscrições. Os líderes, a partir da 0 hora, não usaram mais aquela 1 hora por partido. E podemos encerrar por volta de 3h30 da manhã. Portanto, agora, às 14 horas, nós vamos iniciar a sessão do dia de hoje, domingo, 17 de abril, e tem uma expectativa até por volta de 9 horas da noite aproximadamente, nós teremos o resultado da decisão da Câmara. Aí, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Aí a participação do deputado Adelmo Leão, Rick, ele está bem otimista para aprovar. Pois não, Rick? Com certeza está bem otimista, mas eu quero só o posicionamento dele o seguinte: Valdir Maranhão, todos estão dizendo aqui que ele debandou, mudou de lado e que possivelmente teria levado 15 deputados da bancada. Pergunte isso a ele. Ele sente, o número é esse mesmo? O que vai acontecer com Valdir Maranhão? Certo. Rick, o deputado, o Rick no estúdio pergunta ao senhor sobre o posicionamento do deputado Maranhão, que teria saído e também levado 15 parlamentares com ele. Como é que fica isso? O senhor está sabendo de alguma coisa? Isso é uma bravata. Ele não tem 15 parlamentares que o acompanham. O Valdir Maranhão já perdeu seus diretórios lá no Maranhão, ele era presidente no Estado. Agora, eu tenho uma informação de agora cedo que ele está repensando a sua atitude. Então, portanto, é uma decisão dele. Agora, posso afirmar que ele não tem 15 deputados que acompanham ele. Então, tudo ainda pode mudar? Lógico, inclusive crescer o placar a nosso favor. Olha aí o otimismo do deputado Adelmo Leão, Rick, mas a história aqui é bem essa. Ninguém gosta de arriscar muita coisa, não. É esperar para ver o que vai acontecer hoje à tarde, porque as coisas mudam a cada 2 minutos. Então, tudo pode acontecer. Tá certo, muito obrigado, Cacheta. A gente continua, a gente vai falar agora sobre o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo sobre a votação. A gente traz aqui na tela, olha só. Impeachment na Câmara. São necessários 342 votos, a gente tem dito isso desde o início, para que o impeachment avance para o Senado. Segundo o levantamento da Folha, já são 347, ou seja, 5 votos a mais que o necessário. Para quem entende de política, isso aqui não dá margem de segurança, tá? Os votos contrários são 130. Por este número aqui também está longe para o governo conseguir barrar esse impeachment. Do outro lado, nós temos ali um cenário que ainda é do Senado, que vai ser analisado dia 11, caso o impeachment passe. Então, nós estamos falando desse cenário que está posto aqui, que é o número desse exato momento em que a gente discute o assunto. E a gente volta a conversar agora com a repórter Ellen Vilela, que fala com um consultor de marketing político, nosso convidado também que está com ela, Leandro Grobo. Ellen. Rick, duas palavras, aliás, têm tomado conta do cenário político brasileiro, lógico: impeachment e golpe. E o Leandro Grobo, ele é consultor, ele vai falar sobre essas duas palavras envoltas no marketing político. Quando se diz que a presidente Dilma Rousseff ela está incluída aí nas pedaladas fiscais, outros presidentes também, né, de acordo com a história conta, com os dados também, eles fizeram essas manobras contábeis, pegaram empréstimo para conter rombos. Quer dizer, o que ela fez hoje foi feito por outros presidentes, só que hoje a situação é diferente. Ela foi incluída num processo de impeachment, né? E hoje ela fala que é golpe. Na época do Collor não foi, mas ele também não fez pedaladas fiscais que tirou do poder. Foi um outro motivo. Quer dizer, tudo isso está envolto no marketing político. Quer dizer, essas duas palavras, impeachment ou golpe, são palavras destaques hoje, que são palavras que denotam a situação. Bom dia. Bom dia. O impeachment está instituído na Constituição Federal do país, né? Agora, a questão do golpe já é uma narrativa que o governo utiliza para colocar argumento perante as pessoas que estão a seu favor. Em verdade, você tem os dois lados. Você tem uma oposição que não teve eficiência de se fazer a oposição em nível federal durante os 14 anos do governo do PT e encontrou, através de uma figura de um dos deputados, hoje presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esse canal para poder fazer oposição. Por outro lado, o governo usa dessa narrativa do golpe para se colocar contrário e demonstrar que não é aquilo o resultado que é esperado. No sentido de que, se ocorrer a questão do impeachment, vai dar inclusive argumentação para que
possa o PT pedir uma nova eleição e colocar o governo que assumiu, Michel Temer no caso, num primeiro momento, como um governo ilegítimo, inclusive de poder trabalhar para que antecipação de eleições. Agora, a grande questão que nós temos que ter em claro é que não podemos colocar esse destino do país, o destino da presidência da República, como um jogo de futebol. No caso de o derrotado seja tripudiado no dia seguinte ou amanhã e não seja convidado para construir ponte de diálogo. Com isso, o que a gente vai ter são cada vez maiores tensões e o resultado péssimo, tanto para o país quanto para a democracia. O que na verdade acontece também, que a gente percebe, Leandro, é que as pessoas estão envoltas em duas palavras e não envoltas na questão da lei. Quer dizer, o que está se batendo uma bola entre duas palavras. Mas existe realmente essa situação para que essas duas palavras existam? Olha, o impeachment, ele pode ser feito quando tem crime de responsabilidade. É uma decisão jurídica, não é? É lógico que, como já falaram os advogados que estão no estúdio, tem muito mais hoje a questão política. Como eu falei, a oposição não conseguiu fazer oposição ao governo federal nos 14 anos do governo petista e encontrou na figura do Eduardo Cunha a pessoa de colocar isso em voga. Tanto é que no ano passado ele já falava que não tinha crime de responsabilidade e ele mesmo foi a pessoa que colocou em votação a questão do impeachment. Então, essa decisão de impeachment ou não é mais algo jurídico. E já a questão do golpe é uma narrativa para que possa gerar argumento para quem é favorável ao governo e também até o posterior. Depois, caso o impeachment seja aprovado, a admissibilidade, que é o que hoje vai ter a votação, em verdade, a Dilma não sai amanhã, ainda tem mais alguns trâmites, possibilita ao PT trabalhar o posterior para trabalhar eleições que antecipem o que eles vão continuar a narrativa do golpe, que é um governo ilegítimo caso Michel Temer venha assumir a presidência. Tá certo. Rick? Tá certo, Ellen, obrigado. Obrigado, Leandro. A gente segue com a programação aqui, porque você aí que está em casa vai entender agora a forma simples com que vai acontecer a sessão de hoje à tarde. Nós vamos trazer aqui um detalhamento de como é que os deputados vão começar a discussão a partir das 2 da tarde. Acompanhe. No domingo, a sessão começa às 2 horas da tarde. O deputado federal Jovair Arantes, do PTB de Goiás, vai falar por 25 minutos. Ele é o relator do processo que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Após, cada líder de bancada terá 10 minutos para posicionamentos finais sobre o impeachment. Finalizada esta parte, começa a votação. O processo será nominal. Os deputados vão até o microfone no centro do plenário e anunciam o voto de forma aberta. Será feita uma alternância entre as bancadas dos estados, começando com os do Norte, depois o do Sul e encerrando com os estados do Nordeste. A previsão é de que a votação dure cerca de 4 horas. Tá aí. Posicionamento correto de como é que vai acontecer a votação e aí só lá por volta de 10 da noite a expectativa de que saia esse resultado. Vamos voltar diretamente a Brasília com Danilo Caixeta, que está agora com mais um deputado para posicionar sobre essa questão. Caixeta. Sim, Rick, agora é o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Uberaba. Adelmo, que já se posicionou, é contrário à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Ele é do PT, o partido dela. Inclusive, deputado, o governo também está otimista que vai conseguir derrubar. Estamos todos otimistas. Nós acreditamos que tem que prevalecer, independente de qualquer pretexto, tem que prevalecer a defesa da democracia como espaço para nós podermos enfrentar todos os desafios que nós estamos vivendo hoje, que não são pequenos, que não são poucos, muitos deles graves e que não se resolvem de uma hora para outra. Não se resolve trocando de lugar as pessoas. E mais ainda, o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. É golpe não só contra a presidenta Dilma, não só contra o PT. E é um golpe que não resolve os problemas graves desse país. É um golpe que mais agrava. Há mais ainda, porque neste golpe estão embutidos gravíssimos interesses. Está embutido conspiração, traição, interesses que certamente vão comprometer
os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, as conquistas sociais e o patrimônio nacional, a nossa própria soberania. Então, Danilo, eu quero te dizer assim do fundo do coração, eu estou com muita esperança de que as pessoas sejam sensibilizadas e que o Brasil possa acordar amanhã enfrentando as dificuldades, mas sustentando o Estado democrático de direito e de justiça. Qual o placar o senhor arrisca? Nenhum. Sabe por quê? Se nós contarmos aqui algumas promessas, e a gente não pode contar com promessas, e somarmos essas promessas, certamente do lado de lá eles vão ter mais do que o número que eles querem, e do lado de cá também nós. Somando tudo dá mais de 513. Então é muito difícil você tratar com placar dessa natureza. Mas nós estamos muito confiantes que nós vamos manter o Estado democrático de direito, portanto, não admitindo golpe, não admitindo que nesta casa possam ter 342 votos, que é o que eles precisam. Nós não precisamos de votos. Eles precisam, os golpistas precisam de 342 votos para poderem dar o golpe contra a democracia, dar o golpe no interesse e nas conquistas sociais tão caramente conquistadas até o presente momento, Danilo. Muito obrigado, deputado. Pois é, Rick, a movimentação aqui no Salão Verde, próximo ao plenário da Câmara dos Deputados, já está intensa com a proximidade já do horário, às 2 horas da tarde. O presidente Eduardo Cunha vai abrir essa sessão, a sessão de votação do impeachment. Agora há pouco passou aqui, inclusive, o deputado Caio Nárcio, de Uberaba, ele tem base em Uberaba também, né? Deputado passou aqui no Salão Verde vestido com uma bandeira do Brasil, cantando a marcha de despedida em nome da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, o movimento dos deputados aqui é grande, a expectativa também mas o resultado mesmo, Rick, só por volta de 9 horas da noite. Tá certo, obrigado, Cacheta, e a gente segue. Eu até tinha dito um pouco mais tarde, talvez 10 horas, mas se há expectativa a partir das 9, então, e você vai continuar acompanhando aqui na TV Paranaíba pela Rede Record. E o repórter Túlio Amâncio está com novas informações sobre as manifestações aqui da região. Nós vamos ao vivo falar com ele. Túlio, quais são essas informações? É isso mesmo. É isso mesmo, Rico Paranhos. Eu estou aqui com o Gilberto Neves, que ele é coordenador da Frente Brasil Popular, que está organizando a manifestação a favor da Dilma contra o impeachment. Gilberto, bom dia. Você está usando um botão dizendo abaixo o golpe, impeachment não. Por que os petistas definem esse momento como golpe? Olha, estamos muito convictos e muito animados com as notícias vindas de Brasília de que não vai ter golpe. É golpe porque a presidente Dilma não cometeu ilegalidades, não roubou, não cometeu crime de responsabilidade. É apenas o oportunismo de uma maioria liderada pelo corrupto Eduardo Cunha, que quer tirar a presidente por causa da crise política. Mas nós estamos mobilizando a população, convidando aquela parcela democrática da população para vir participar do nosso ato aqui na Praça Sérgio Pacheco, um ato cívico com tempero artístico, onde teremos músicos, artistas, pessoas que são da sociedade, que estão do lado da democracia. Gilberto, se não foi crime de responsabilidade fiscal, o que foi as pedaladas? As pedaladas foram um artifício contábil que foram utilizados por Fernando Henrique Cardoso, pelo presidente Lula, por 16 governadores. Um erro justifica o outro? Não é um erro, é uma prática administrativa e contábil que não caracteriza crime de responsabilidade. Na verdade, é um problema contábil e que já foi autorizado pelo Tribunal de Contas em 2001, 2009 e que agora querem tornar isso crime de responsabilidade. O seu outro botão diz: este país não será o país do ódio. Na campanha, a Dilma bateu na tecla bastante do nós contra eles. Você acha que isso também não partiu da própria presidente, essa divisão que está existindo hoje? Era nós do campo democrático contra o campo neoliberal e conservador. Mas nós fazemos uma campanha pela democracia sem ódio, sem querer eliminar o outro, sem fascismo, sem querer acabar com o direito do outro se manifestar. Nós queremos uma manifestação democrática para convencer a sociedade de que o impeachment é golpe e para estar na rua para impedir esse golpe. Ok, Gilberto, obrigado. Então é isso, Rico Paranhos. Aqui na Praça Sérgio Pacheco, os manifestantes contra o impeachment se reúnem, enquanto na Praça Tubal Vilela, os manifestantes a favor do impeachment também estarão lá nessa tarde. Tá certo. Muito obrigado, Túlio. Obrigado também ao Gilberto, que está participando com ele. Só lembrando, a gente vai voltar a falar com os convidados, mas eu vou lembrar o que foi dito pelo Alexandre Leal, agora há pouco participando conosco. São manifestações, são livres,
podem manifestar, só não vamos confrontar diretamente, partir para o ataque um com o outro, que isso não leva a lugar nenhum. Democracia é isso, é respeitar os dois lados. Vamos voltar aqui para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Voltando um pouco do que foi dito, o deputado federal Adelmo Leão disse que a base dele pró-impeachment já estaria na casa com 380 votos. Ele não estaria sendo otimista demais, não, dizendo que as contagens que a gente vê aqui ficam entre 345, 47, até 350 votos? Ô Rick, o que nós temos dito é o seguinte, parte dessa articulação pró-impeachment é daqueles que querem se safar da Lava Jato. O PP, por exemplo, é o partido que tem mais deputados denunciados no STF por ter recebido recursos da Petrobras, recursos de corrupção. Inclusive saiu uma lista, que é a lista da Odebrecht, na qual figura inclusive o próprio deputado Adelmo Leão, não estou fazendo nenhuma acusação a ele, mas o que se diz é que existe uma parte importante das pessoas que querem se livrar da Lava Jato a favor do impeachment para poder estancar isso. Nós achamos que essa avaliação deles é muito subestimada, porque a disputa está por poucos votos, e nós achamos e temos certeza que o setor consciente desse país vai garantir para que não tenha golpe. Tá certo. Professor, na opinião do senhor, Tá otimista demais? Otimista demais. A gente sempre vê nas pesquisas de campanha o resultado com variação para cima ou para baixo de 5%. Político, eu acho que é em 30%. Está meio exagerado esse número aí. Tá certo. Muito obrigado a participação dos dois por colaborar conosco nessa cobertura. A gente espera com vocês no decorrer da semana, independente do resultado de hoje, porque a gente vai continuar analisando. Tá bom, obrigado. Olha, e o nosso plantão do impeachment fica por aqui. Durante toda a programação hoje, aqui na TV Paranaíba, você vai acompanhar tudo o que acontece em Brasília e no restante do país. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um ótimo domingo e amanhã a gente continua analisando também o resultado no Jornal Paranaíba. Tenham todos um domingo maravilhoso. Até!